Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha Reprises. Confira nosso programa especial sobre júri popular. Entenda a história e os fundamentos do Tribunal do Júri no Brasil. Júri popular da mulher conhecida como Viúva Negra condena ré a mais de 37 anos. Foram condenados 3 réus do grupo conhecido como Skinheads. Veja a partir de agora, nesta edição do Justiça Gaúcha Reprises, que está começando. Entenda a história e os fundamentos do Tribunal do Júri no Brasil. Nossa equipe de reportagem mostra como tudo começou e como funciona na prática um júri popular. É uma terça-feira, nossa equipe de reportagem vai acompanhar a rotina do juiz que está há mais tempo na 2ª Vara do Júri de Porto Alegre. São mais de 20 anos de magistratura, 10 presidindo esse tipo de julgamento. Ele explica às partes e ao corpo de jurados sobre a nossa presença, esclarecendo que o sigilo está garantido. Eles querem só filmar aqui, não vão filmar os senhores, tá? Que é do programa da TV Justiça, certo? Então nós vamos começar, doutor. Eu posso passar a palavra ao senhor? Tá? Pode filmar, o doutor promotor e a doutora defensora pode filmar, sem problema nenhum. O Tribunal do Júri, tal como se conhece atualmente, surgiu na Inglaterra, em época do Concílio de Latrão. No Brasil, seu surgimento foi em 1822, com a Lei de 18 de junho. Na Carta Magna de 1988, 4 princípios constitucionais o embasaram: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para os crimes dolosos contra a vida previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Mas qual a diferença entre esse e os outros julgamentos? Nesse tipo de tribunal, cabe a um colegiado de populares, chamados de jurados, declarar se o crime ocorreu e se o réu é culpado ou inocente. Dessa forma, o juiz decide conforme a vontade popular. Mas quem são os jurados? Eles são pessoas normais da sociedade e são escolhidos por meio de um sorteio. São 25 pessoas que são escolhidas durante aquele mês, né? São sorteadas também, é um sorteio de uma urna geral, se tira essas pessoas, e em cada sessão, ou seja, cada reunião, cada sessão para julgar um determinado fato, há um sorteio de 7 jurados naqueles 25. Tá? Desses, os 7 vão compor o conselho de sentença, o julgamento propriamente dito. Tá? Nesse sorteio que é feito pelo juiz, na presença do defensor, do promotor, há uma possibilidade de tanto a acusação quanto a defesa recusem sem motivar, por isso chamados de peremptória, sem motivar, 3 jurados cada um. Podem recusar sem ter o motivo, 3 jurados sorteados. Aí o juiz passa a fazer novo sorteio para pegar o número, até completar o número de 7. Em regra, as pessoas maiores, pessoas que tenham idoneidade, pessoas, digamos assim, que tenham os predicados necessários sobre o aspecto principalmente da integridade, moral, integridade, sejam pessoas que representem, inclusive, o pensamento médio da sociedade. São pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todos os meios, pessoas de todas as profissões, que vão julgar um igual a seu, um cidadão. Essa decisão é feita por maioria de votos, ou seja, são 7 jurados, 4 são necessários no mínimo para que haja uma decisão. A Constituição Federal colocou que prevê que os crimes dolosos da vida consumados ou tentados, basicamente são homicídios consumados ou tentados, crimes de aborto, infanticídio, basicamente estes, que são submetidos ao Tribunal do Júri. Mas basicamente 99% são os homicídios tentados ou consumados. São os mais comuns. Os outros, essas previsões legais, essa previsão legal em relação aos demais, que também são considerados crimes dolosos contra a vida, são extremamente raros serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Funciona assim. Primeiro, é feita uma denúncia formal por meio do Ministério Público, órgão que tem o papel de fiscalizar e proteger os princípios e interesses fundamentais da sociedade. Depois da acusação chegar ao foro,
O juiz do caso, conforme o Código Penal, decide se o réu será julgado em vara criminal comum ou pelo tribunal do júri, que neste caso tem fases diferentes. O procedimento do júri é um procedimento escalonado de 2 fases. Primeiro, na frente do juiz de direito apenas, o juiz de direito vai ouvir as provas, vai ouvir as testemunhas lá, e vai decidir se é caso de ser submetido a julgamento, se existem indícios, materialidade de indícios suficientes para que seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Que não haja nenhum, digamos assim, uma excludente de ilicitude, como legítima defesa, por exemplo, evidente, clara, correta, que já não gere a absolvição desse princípio da pessoa que é acusada. Né? Havendo indícios da autoria e materialidade, e não ficando claro a existência de nenhuma exclusão da ilicitude, mas havendo indícios da participação, da autoria daquele fato, ele é submetido a julgamento pelo tribunal do júri. E esta é a tão falada sala secreta que gera tanta curiosidade às pessoas. Nada mais é do que uma sala onde o jurado se reúne ao final do júri para responder aos quesitos que são formulados pelo juiz. Cada um deles senta aqui nesta mesa, recebe uma cédula onde vão responder sim ou não a cada uma das perguntas. Ao final, essas cédulas são colocadas dentro desta urna para garantir, então, o sigilo do voto de cada um. Que as pessoas sempre costumam dizer de sala secreta, tem alguma coisa. Não, sala secreta é porque é um lugar onde vai participar apenas os jurados, o juiz de direito presidindo o julgamento, promotor, defensor e 2 oficiais de justiça. Como é que se faz as perguntas essas? O jurado responde de forma monossílaba. É dada uma cédula sim e uma cédula não. Tá? Uma cédula sim e uma cédula não, para cada jurado. O juiz vai perguntar, o juiz pergunta, faz a pergunta e vai dizer sim significa isso, o não significa aquilo. E vai dizer está valendo a votação. Vai passar uma urna, na qual ele vai depositar a sua decisão. De forma secreta, é fechado o voto. Ninguém pode saber como a pessoa está decidindo. Fechado, é sigiloso. São 2 células. Ou seja, vai ficar, depois de votar, fica com uma célula na mão. Para assegurar que ninguém fique sabendo como ele decidiu em relação àquela votação, antes do juiz fazer uma nova pergunta, passa uma outra urna, perfeito? Para descarregar o voto. Somente assim o juiz vai prosseguir fazendo novas perguntas. Então são 2 urnas, uma para o voto e outra para descarregar o voto. E é com base nessas respostas que o juiz irá formular a pena. É o que se chama dosimetria de pena. Né? Quem julga efetivamente são jurados, a não ser aquela hipótese em que há uma desclassificação, ou seja, jurados, em função das respostas dadas a esses quesitos, dizem que o crime não foi doloso, foi culposo. Aí quem julga é o juiz de direito na sua totalidade. Mas, em regra, quem julga são os jurados, e quando julgarem o fato, quem aplica a pena é o juiz, através de critérios, parâmetros legais, que vai chegar a um resultado da pena. Uma pena maior ou menor, vai depender desse resultado, que é um resultado com base num procedimento da lei, ou seja, a lei determina, o Código Penal determina, que o juiz siga um procedimento trifásico, 3 fases, para que resulte nesse proceder a pena final. Então o juiz aplica a pena, mas quem julga o fato é o Conselho de Sentença, a sociedade. Atenção, atenção, atenção! A Corte Civil da Comarca de Orleans está em sessão. O honorável Frederick Bifford Harkins preside. Deus salve o Estado e sua honorável Corte. Envolve também, às vezes, os parâmetros. Existem juízes mais rigorosos, juízes menos rigorosos em relação à aplicação da pena na sua totalidade, e isso vai efetivamente resultar lá no final numa pena maior ou menor, mas sempre seguindo um procedimento trifásico, obedecendo 3 fases da aplicação da pena. A pena base, depois da segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes, e causas gerais de aumento e diminuição de pena. Aí o juiz fixa a pena, aplica o regime, dependendo do quanto aplicar na pena, e outras condições, como se terá o direito de recorrer à liberdade ou não. No Brasil, a decisão é por maioria. Por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente vê muito aqueles filmes americanos, a gente é impregnado sobre o aspecto cultural, naturalmente, em relação a isso, a decisão é unânime. São 12 jurados e a decisão é unânime. Os jurados só vão sair da sala quando tiver uma deliberação unânime. Por isso que, às vezes, a gente vê
nesses filmes, nessas séries que muito em voga, que às vezes demora de deliberação 1 mês, 2 meses, né? Um prazo razoável, isso já é muito tempo, né? Para que delibere, porque aí se não conseguir a decisão unânime, o juiz vai dissolver e marcar outro julgamento no sistema norte-americano. No caso Celeste Wood contra Vicksburg Firearms, o júri vota a favor da acusação Celeste Wood. Eles estipularam a indenização em $1 milhão e danos gerais em $110 milhões. Para evitar justamente isso, o legislador pátrio deliberou que é por maioria. Em função do que é dito pela acusação e pela defesa, e o que a lei também impõe, o juiz faz perguntas, que a lei chama de quesitos. A resposta a esses quesitos é que vão conduzir ou a tese acusatória, a tese defensiva, ou outra tese que o jurado, por no mínimo maioria de votos, queira decidir a respeito do fato. Está definida a data do júri do caso do menino Bernardo Boldrini. Os acusados de serem responsáveis pelo homicídio da criança serão julgados no dia 11 de março, no Salão do Júri da Comarca de Três Passos. Leandro Boldrini, Graciele Ugolini, Evandro e Edelvânia Virganovics são os acusados do envolvimento no assassinato do menino Bernardo Boldrini, que teve o corpo encontrado em uma cova no dia 4 de abril de 2014, na cidade de Frederico Westphalen. Os réus serão julgados a partir das 9h30 da manhã no Salão do Júri da Comarca de Três Passos. A juíza Sucilene Engler Verli, titular da primeira vara judicial, também manteve o acesso da imprensa ao julgamento e concedeu a incomunicabilidade das testemunhas solicitada pela defesa de Boldrini. Ao todo, serão ouvidas 28 testemunhas, além de interrogados os 4 réus. A previsão é de que o julgamento dure até 7 dias. O Justiça Gaúcha Reprises vai agora para um breve intervalo. Em seguida, estamos de volta. Até já! Perdeu dinheiro com os planos econômicos das décadas de 80 e 90 e tem ação judicial? Acesse o site www.pagamentodapoupança.com.br e dê fim ao seu processo de um jeito rápido e fácil. Quem tem direito? Pessoas que têm ações judiciais referentes aos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 e que já possuem ações judiciais referentes às diferenças dos expurgos inflacionários. O júri popular da mulher conhecida como Viúva Negra foi realizado em março do último ano na comarca de Canoas. A ré, Elisângela Rios, acusada de matar o marido e o filho, foi condenada a 37 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. O crime foi em 2013. Elisângela foi acusada de ter matado o marido, Patrick Moraes Marques, de 27 anos, com um machado e depois ter ateado fogo ao corpo. A vítima foi encontrada entre os municípios de Cachoeirinha e Canoas. Alguns meses depois, o filho da ré, Eduardo William Rios Mébios, de 16 anos, também foi encontrado morto com o corpo queimado. Ele foi abandonado no município de Triunfo. O pai de Eduardo esteve presente na audiência e pediu por justiça. Na denúncia, a motivação para a morte do companheiro seria ciúmes, por ele ter uma filha que Elisângela queria manter afastada do casal. De acordo com a acusação, o filho foi morto porque estaria ameaçando a mãe de contar que ela havia matado Patrick. Diante dos jurados, a ré se apresentou como viúva e negou os crimes. Os crimes dolosos contra a vida, eles são julgados pelo plenário no Tribunal do Júri. O júri foi presidido pela juíza de direito Betina Mostardeiro Mule de Constantino. Ela estabeleceu a pena de Elisângela em 37 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, em regime inicial fechado. A ré está presa e não terá direito a apelar em liberdade. São 2 homicídios qualificados e 2 crimes de ocultação de cadáver, que é a acusação. Ao longo do processo, foram ouvidas 19 testemunhas. No júri, Elisângela contou que tinha um relacionamento difícil com o filho e que ele seria usuário de drogas e estaria envolvido com traficantes.
O Tribunal do Júri do Foro da Comarca de São Leopoldo condenou a 43 anos de reclusão em regime inicial fechado Alexandre Viana de Souza. Ele foi considerado culpado por 4 dos 5 crimes de que era acusado, entre eles a tentativa de matar a golpes de canivete a sua ex-companheira e mais outras 90 pessoas, em decorrência de um incêndio que ele havia provocado no apartamento dela. O crime ocorreu em janeiro de 2016. O julgamento foi realizado em abril de 2018. Com o resultado da sessão, o juiz José Antônio Prats Piccoli fixou a pena total em 43 anos de prisão e 1 ano e 2 meses de detenção. O réu estava preso preventivamente há cerca de 2 anos e não vai poder recorrer em liberdade. Além dos crimes citados, os jurados também condenaram Alexandre por agressão contra o filho da ex-companheira Márcia Franciele Castilho Reis Schmidt e crueldade animal, já que a fumaça decorrente do incêndio acabou matando um gato de um morador do prédio. Alexandre foi absolvido da acusação de ter roubado os pertences da ex-companheira. Segundo a denúncia do Ministério Público, Alexandre agrediu Márcia por causa de ciúmes, depois de terem saído de um bar e já dentro do carro ele a atacou com um canivete, bem como agrediu o filho dela. Depois disso, ele foi até o apartamento da vítima e colocou fogo no local, que se alastrou por outros apartamentos. O incêndio pôs em risco a vida dos 90 moradores que estavam naquele momento no prédio. Nosso programa faz agora mais um intervalo, em seguida voltamos. O Rio Grande do Sul tem mais de 600 crianças e adolescentes aptos para adoção, só que a grande maioria dessas crianças, mais de 80%, ou tem algum tipo de deficiência ou faz parte de um grupo de irmãos, e a grande maioria tem mais de 10 anos. Para essas crianças é muito difícil conseguir uma casa, um novo lar. Você já parou para pensar nisso? Se você sente vontade de adotar, abra o seu coração. Deixa o amor te surpreender. Foi julgado em setembro passado Carlos Flores Chaves Barcelos, o alemão Caio. Acusado de matar o namorado da ex-mulher e de tentar matá-la, o réu também respondeu por porte ilegal de arma. O júri realizado na primeira vara criminal da comarca de Torres, no litoral norte gaúcho, condenou o alemão Caio a 41 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado pelo homicídio triplamente qualificado de José Augusto Bezerra de Medeiros Neto, o Zeca Bezerra, pela tentativa de homicídio duplamente qualificado de Ivanise Menezes Chaves Barcelos, sua ex-esposa, e por porte ilegal de arma de fogo. O réu se reservou o direito e não compareceu à audiência que já havia sido adiada por 5 vezes. Carlos Flores Chaves Barcelos, condenado à pena definitiva para os 3 fatos em 41 anos e 3 meses de reclusão. A pena de multa fica em 30 dias multa. O crime aconteceu em maio de 2011 aqui em Torres. O ex-empresário e campeão de surf alemão Caio, como é conhecido, não aceitava o relacionamento de Ivanise com José, um amigo de infância dele. Ele então invadiu a casa da ex-companheira, armado com uma faca e uma pistola. Esfaqueou José e tentou balear Ivanise. Mas na hora que apertou o gatilho, a pistola falhou. Ivanise se salvou, mas José acabou morrendo logo após ser socorrido. Tudo aconteceu na frente do filho de 9 anos que ele teve com a ex-companheira. E meu filho estava na escada assistindo tudo, tá? Quando ele ouviu essa brincadeira toda, imagina uma briga dessas. E aí ele tirou da cintura uma arma e fez assim, que eu achei que ele estava limpando a arma, sei lá, não conseguia entender. E aí eu puxei o roupão, assim, tapei meu rosto, uma coisa tipo proteger para não acertar aqui, não sei. E ele puxou o gatilho, né? Aí o meu filho gritou: "Foge, mãe". Ivanise foi a primeira testemunha a depor. A segunda foi o médico psiquiatra que atendeu o réu em perícia solicitada pela defesa dele ao Instituto Psiquiátrico Forense. O médico disse que após extensas avaliações foi concluído que ele não tinha doença mental, mas que era portador de psicopatia,
algo que não é classificado como doença mental no Brasil. Se identificou e se fez então um diagnóstico de que ele é portador de psicopatia. Outra testemunha ouvida pelo júri foi o policial militar que atendeu a ocorrência. Ele relatou que receberam um chamado da Lei Maria da Penha pelo 190 e que, ao chegarem na casa, se depararam com gritos e uma cena de filme de terror. Na sequência, não foi possível olhar para dentro da sala, atrás do acusado. Aí era uma cena de terror. Tinha a vítima que estava deitada ao chão, segurando as vísceras, e a sala toda cheia de sangue. E ainda lá de cima, os gritos de socorro. A vítima estava consciente, conversando, inclusive ele informou a gente que o acusado havia escondido uma arma num quarto do empregado e que em cima estaria a companheira dele e uma criança, o qual veio até mim, particularmente, me abraçou, pedindo socorro e usou as palavras: prende meu pai, e ele matou o Zeca. As armas usadas pelo agressor foram apresentadas na audiência. Outras 2 testemunhas depuseram a favor do réu. A defesa argumentou que a dependência química dele, aliada à sua natureza competitiva, o motivaram a praticar o crime. Os advogados tentaram afastar as qualificadoras, motivo torpe, emboscada e meio cruel, mas elas foram acatadas pelo júri. Atuou na acusação o promotor de justiça Eugênio Amorim, que conduziu o interrogatório com foco no depoimento do filho do casal, feito por escrito. O júri foi presidido pela juíza de direito Marilde Angélica Goldschmidt, que na sentença afirmou que o réu seguirá preso e não poderá apelar em liberdade. Foram condenados em setembro 3 réus do grupo conhecido como Skinheads. Eles respondiam por tentativa de homicídio triplamente qualificado pelo ataque a 3 judeus em Porto Alegre no ano de 2005. Uma das vítimas levou uma facada e acabou perdendo o baço. A motivação do crime foi discriminação. Laureano Vieira Toscani e Tiago Araújo da Silva foram condenados a 13 anos de prisão em regime inicial fechado. Fábio Roberto Sturm a 12 anos e 8 meses, também em regime fechado. Tiago e Fábio poderão recorrer em liberdade, mas Laureano não, pois durante o decorrer do processo se mudou para o exterior sem avisar a justiça. A condenação foi por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu no dia 8 de maio de 2005, 60 anos depois do Holocausto, data em que se celebra o fim do nazismo. No mundo inteiro, homenagens são feitas aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Mas também são comuns ataques praticados pelos adoradores de Hitler, conforme sustentou a promotora de justiça durante o júri. Inclusive, 2 testemunhas do processo afirmam categoricamente que o senhor, depois de esfaquear o Edson, correu para o Rodrigo, onde o Rodrigo estava sendo espancado. Então, o senhor é acusado de ter dado uma facada no abdômen do Edson e também de, depois de ter dado a facada no abdômen do Edson, ter corrido para onde estava o Rodrigo, que quase morreu, que era aquele rapaz que veio falar aqui antes, onde ele estava sendo espancado por várias pessoas, isso depois de ter levado 3 ou 4 facadas. Por que tantas pessoas dizem que o senhor estava lá? Por que tantas pessoas reconheceram o senhor? De acordo com a denúncia do Ministério Público, na madrugada do dia 8 de maio de 2005, Rodrigo Fontela Mateus, Edson Nieves Santana Júnior e Alan Floyd Gibsten caminhavam pelas esquinas das ruas Lima e Silva e República, no bairro Cidade Baixa, quando foram atacados por um grupo de skinheads de ideologia neonazista. As vítimas usavam quipás, um pequeno chapéu preto usado pelos judeus. O grupo de agressores estava dentro do bar Pinguim quando avistaram os rapazes em frente ao estabelecimento. O presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul esteve presente no segundo dia de júri. As pessoas estão recebendo um recado de que não se pode brincar com a vida dos outros impunemente. E a comunidade judaica brasileira e do mundo inteiro está de olho, está olhando, está entendendo, né? Porque a condenação dessas pessoas vai significar de que no Brasil, sim, pessoas que cometem crime de ódio vão para a cadeia. O julgamento foi presidido pela juíza Cristiane Busato Zardo. 8 testemunhas deram depoimentos, além dos 3 réus.
livros, CDs, bandeiras e objetos de caráter antissemita, bem como armas de caça, foram apreendidos nas residências de integrantes do grupo. O material foi apresentado ao júri. A acusação sustentou que trata-se de uma organização criminosa, com hierarquias e que age de forma articulada para oprimir. A defesa argumentou no sentido de afastar a participação dos réus no ataque. A juíza que presidiu o júri salientou a importância do julgamento para as questões do racismo, antissemitismo e discriminação. Acredito que a gente hoje, nesses 2 dias, teve uma bela demonstração, tanto a defesa quanto o Ministério Público, porque a própria defesa reconheceu da gravidade que são fatos como este e da importância que a gente tem como sociedade em prevenir. De acordo com o Ministério Público, no total, 14 pessoas foram denunciadas. No entanto, o processo foi cindido. 10 réus que recorreram ao STF conseguiram afastar a acusação de formação de quadrilha. Um deles foi absolvido. Outro cometeu suicídio durante o andamento da ação. Além disso, houve a divisão dos crimes de tentativa de homicídio e a de lesão corporal. Outros 6 réus envolvidos no caso serão julgados no Tribunal do Júri de Porto Alegre. No mês passado, foi dissolvido o Conselho de Sentença, que julgaria os 3 réus envolvidos na morte do casal de Santa Catarina. A sessão estava ocorrendo na primeira vara criminal de Canoas, até que uma das juradas passou mal e as atividades precisaram ser adiadas. A sessão de julgamento estava sendo presidida pela juíza de direito Betina Muli de Constantino. Ainda no início da manhã de quarta-feira, os jurados foram sorteados pela magistrada e receberam as instruções para o julgamento de João Marcelo Dias, Diego Ribeiro e Everton Machado de Borba. Assumimos então o compromisso com o julgamento de hoje, tá? Todos os 3 foram enquadrados por duplo homicídio qualificado. Na denúncia original do Ministério Público foram ainda indiciados outros 3 participantes. Vladimir Luciano de Jesus Israel Zeferino, considerado o principal articulador do crime, mas que morreu no decorrer da instrução do processo. E Rodrigo Chiliting de Ávila, também falecido no curso do processo. E Evandro Francisco Padilha, foragido desde a época do fato. Conforme a acusação, a motivação dos assassinatos foi a insatisfação de Vladimir nas negociações feitas com Paulo César na compra de um imóvel. O réu pretendia fazer parte do pagamento com um carro usado, o que não foi aceito nem pelos proprietários, nem pelo corretor. Vladimir pediu então ao corretor que viesse a São Leopoldo para dar andamento ao contrato e que aqui faria o pagamento em dinheiro. Paulo César veio ao Rio Grande do Sul acompanhado da esposa. Os 2 acabaram mortos. De acordo com a investigação, o contato de Vladimir com o corretor começou em maio de 2015, quando, acompanhado da amante, foi à cidade catarinense se dizendo interessado em um imóvel que estava à venda por R$80 mil. O suspeito teria pago um adiantamento de R$2.000 e depois oferecido um veículo como entrada. Mas as condições não foram aceitas pelos proprietários. Depois de meses de negociação via celular, ele aceitou pagar R$20 mil de entrada, com o restante do valor dividido em 2 parcelas. Paulo, então, foi atraído à cidade de São Leopoldo, onde em um cartório seria assinado o contrato e transferido o dinheiro. Depois de 13 horas de julgamento, um dos jurados se sentiu mal e o júri precisou ser cancelado, sendo remarcado para o dia 26 de fevereiro de 2019. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha Reprises. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para imprensa@tjrs.jus.br. E para assistir aos programas é só acessar www.tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam na aba de imprensa no link Justiça Gaúcha na TV. Semana que vem estamos de volta. Até lá!